Hoje o tema é: seu prontuário é o seu melhor advogado ou o seu pior inimigo? O que acontece, pessoal? A gente vai falar nesse vídeo para a gente poder ter um pouco de transformação radical na maneira como você, médico, enxerga o prontuário, mudando essa percepção de obrigação burocrática para a mais poderosa ferramenta de defesa. Esse vídeo ele vai dissecar os erros fatais que nascem do quê? Da rotina, do cansaço, que mostra muitos exemplos práticos de como anotações vagas ou incompletas são interpretadas na justiça. E o objetivo final é entregar um método prático e memorizável para que o médico, para que você crie registros que não apenas contem uma história, né, uma história clínica, mas construam o quê? Uma fortaleza jurídica impenetrável. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos contar um caso aqui, né? O Dr. Carlos, ele é um clínico, eu estou colocando nomes fictícios, ele é um clínico brilhante, daqueles com um faro de diagnóstico bem apurado, né? Ele ama seus pacientes, né, pela sua atenção, pelo cuidado, e em 15 anos de carreira ele nunca teve nenhum problema sério. Um dia ele recebe uma citação, um caso de 3 anos atrás, e aí um paciente com um desafio, né? Esse desafio se transforma em um desfecho totalmente desfavorável que ele se lembrava vagamente. E aí a acusação vem de negligência na condução do caso. O que acontece? O Dr. Carlos, ele estava se sentindo ali, né, falando comigo e narrando que ele achava que ele lembrava, né, dos casos dele. Ele achava que a memória dele era impressionante, né? Então, muitas vezes nos detalhes dos atendimentos, ele disse até assim para mim: eu me lembro que a família se recusou a fazer o exame X. Ele disse assim: eu lembro de ter explicado o risco Y na hora da alta. E ele conta uma história de cuidado, de diligência e raciocínio clínico impecável para mim. Só que contar, gente, sabe, é uma coisa, anotar é outra. Eu, né, escutei atentamente. E ao final, né, com um prontuário dele sobre a mesa, sou forçado a lhe dar uma notícia muito dura, né, na vida profissional dele. Doutor, eu acredito 100% nessa sua história. O problema é que para o juiz ela não existe. Esse é o recado que eu quero te dar. Porque o prontuário, ele era um deserto. As anotações dele eram muito curtas, vagas, ineficientes, quase telegráficas. Nenhuma menção à recusa do exame pela família, nenhuma linha sobre as orientações do risco de alta, o documento que deveria ter um cuidado, um escudo, que seria a melhor proteção para a gente, era praticamente uma folha em branco. E o tribunal, o silêncio de um prontuário grita mais alto do que qualquer memória. Então, essa história, gente, ela é um pesadelo silencioso para milhares de médicos extremamente competentes. Eu acredito que a boa medicina se resume em ato técnico ao diagnosticar, né, um diagnóstico correto, ao procedimento bem feito, mas esquecermos que no mundo jurídico a prova do cuidado é tão importante quanto o cuidado em si. E hoje nós vamos falar sobre o seu funcionário mais leal. Muitas vezes o mais negligenciado, que é o prontuário médico. A gente vai abordar uma ideia de que ele é um resumo para a sua memória e entender que ele é, na verdade, uma carta que você escreve para um futuro juiz. Eu vou te mostrar os pecados capitais da documentação médica e te entregar um método para transformar cada registro seu em uma defesa extremamente impenetrável. Então vamos lá. Qual que é a mentalidade perigosa? É o prontuário resumo. Por que profissionais tão inteligentes e detalhistas, né, nas suas clínicas se tornam minimalistas na hora de escrever? Não é por preguiça ou descaso. É um conjunto de crenças perigosas que a rotina nos impõe. A falsa confiança na memória. Por exemplo, aquele médico que fala: eu conheço meus pacientes, eu me lembro dos casos. Sua memória pode ser excelente hoje, mas daqui a 3, 4 anos, 5 anos, o prazo que um paciente tem para te processar, você se lembra dos detalhes exatos
de um atendimento feito do plantão de 24 horas? Será? Onde você viu 50 outras pessoas? Fica a reflexão. Porque a nossa memória ela é falha, ela é seletiva e para a justiça é irrelevante diante de um documento. Então, o médico, às vezes, ele tem um foco exclusivo no técnico. Ele tem a mentalidade de que o que importa é o que eu fiz o procedimento correto. Sim, isso é muito importante. Mas para a lei parte do princípio de que o que não pode ser provado não aconteceu. A sua competência técnica precisa de uma certidão de nascimento. Precisa existir legalmente. E essa certidão de nascimento é o quê? É o prontuário. O terceiro ponto é a ilusão da caixa preta. Muitos médicos enxergam o prontuário como um documento de comunicação interna, para a equipe ou para si mesmos. Mas está errado. Isso é um erro fatal. Porque o prontuário é um documento externo. Ele será lido por vários peritos, vários advogados, dependendo do caso, conselheiros do CRM, principalmente pelo juiz. Então ele é o seu único porta-voz quando você não estiver lá para se defender. Ele precisa ser escrito para esse público. Então eu quero que você tenha uma mudança de mentalidade para escrever um prontuário para você de hoje e comece a escrever para o advogado da acusação de amanhã. Então, antes de fechar um registro, pergunte-se: se um advogado mal intencionado lesse isso, ele encontraria brechas para me acusar? Então, vamos na investigação. Nós temos 3 pecados capitais do prontuário e suas consequências. Existem 3 erros fundamentais que transformam o seu prontuário em escudo, em uma arma contra você. Então vamos no primeiro, a ambiguidade, aquele prontuário que gera dúvida. O cenário é o seguinte: anotações vagas que economizam tinta, mas custam fortunas em processos. Então, qual que é o exemplo clássico? Paciente orientado. Orientado sobre o quê? Qual o risco? Dieta, sinal de alarme? Você demonstrou algum tipo de compreensão quanto a isso? Sinais vitais estáveis. O que é estável? Quais eram os números de PA, FC, FR? Qual que é a saturação? Abdômen inocente ou exame neurológico normal. O que foi examinado? Quais testes foram feitos? A ausência de achados positivos também precisa ser descritas. A consequência legal, qual que é, gente? Na justiça, a ambiguidade ela é sempre interpretada contra quem redigiu o documento. Um perito judicial, ao ler paciente orientado, vai concluir em seu laudo: não há elementos no prontuário que permitam afirmar que o paciente foi devidamente orientado sobre os riscos do procedimento, porque a sua anotação vaga cria dúvida que o advogado de acusação precisa para construir a tese de negligência. Qual que é o segundo ponto? Omissão. O prontuário silencioso. O cenário é o seguinte, e é o mais perigoso de todos. É aquilo que você fez, mas não anotou. O paciente se recusa a fazer uma tomografia que você indicou. Você conversa, ele insiste na recusa, você aceita, mas não documenta. Você passa 10 minutos explicando sinais de alarme na alta para que o paciente, sua esposa, né, ali naquela evolução de alta. E aí resume pura e simplesmente: o paciente recebe alta do hospital. Qual é a consequência legal? Aqui, a máxima é brutal e absoluta. O que não está escrito não aconteceu. Não há meio termo. Se a recusa do exame não está no prontuário para a lei, você nunca indicou o exame. Então, se essa orientação de alta não está registrada de forma adequada para a lei, você abandonou o paciente. A própria sorte. Essa omissão não é um espaço em branco. É uma declaração formal de que o ato de cuidado não ocorreu. É a forma mais simples e comum de perder um processo.
E aí nós vamos no terceiro pecado capital, a inconsistência, aquele prontuário que se contradiz. Qual que é o cenário, né? O prontuário, ele é um documento coletivo. E a falta de comunicação da equipe cria muitas vezes uma contradição fatal. Sua evolução diz 10 horas, né? Paciente lúcido, orientado. A evolução da enfermagem razão diz que o paciente está confuso e agitado. Você diagnostica, você faz um diagnóstico de uma pneumonia e prescreve um antibiótico, mas o CID registra na guia de uma infecção urinária. Datas, horários, dosagem não batem entre as prescrições e o que foi administrado pela enfermagem. Qual que é a consequência legal disso? Uma extrema inconsistência, onde vai destruir a sua credibilidade e de todo o documento. E para um advogado de acusação, é um prato cheio. Ele vai usar essas contradições para alegar os registros, né, que não foram confiáveis e que houve desorganização e falta de comunicação. Ou, na pior das hipóteses, que o prontuário foi adulterado para esconder um erro. Por exemplo, uma vez que a sua credibilidade do documento é quebrada, tudo que está escrito nele passa a ser questionado. E aí você vai deixar o quê? Uma defesa em ruínas. O guia prático. Vamos no método Crono. E você vai anotar isso. Depois eu vou escrever, vou tentar colocar aqui no YouTube, nas orientações. Esse método Crono, para um prontuário, é a prova de balas. Porque ele vai combater os seus pecados. Você não vai precisar escrever um livro de cada evolução, mas você vai precisar de método, né, que eu vou propor aqui como método Crono, um acrônimo que vai guiar essas suas anotações. O C significa completo e cronológico. A história do paciente no prontuário ele precisa ser uma linha do tempo, clara e interpretada. Ela precisa registrar cada interpretação relevante. Você precisa colocar consulta, o telefonema, a mensagem, a interconsulta, né, com o colega. Você vai precisar colocar a data, a hora, você vai colocar as ordens do evento, que é muito crucial. Você vai ter que construir uma lógica de cuidado. O R é racional e raciocínio. Por que isso, gente? Este é um pulo do gato, né? Que vai diferenciar um prontuário mediano de um prontuário fortaleza, um prontuário forte. Porque não basta dizer que você fez. Você, né, tem que dizer assim, você vai colocar assim, em vez de solicitada TC de crânio, você vai escrever solicitada TC de crânio para descartar hipótese de AVE, hemorrágico diante de cefaleia súbita e intensa. Por que que isso vai te blindar? Porque você está mostrando para o perito, para o juiz, né, no processo que você está pensando, que você está provando que não agiu por instinto, mas com base em um raciocínio clínico fundamentado. A letra O é objetivo e observável. Perdão. Objetivo e observável. Seja um fotógrafo e não um pintor. O que que isso significa? Você vai descrever o que você vê, ouve, mede, você evita termos subjetivos, você evita jargões que não significam nada. Então, em vez de você colocar assim, paciente ansioso, descreva, paciente apresenta-se com taquicardia, sudorese palmar, fala acelerada e relata medo de morrer. Por que que isso vai te blindar? Os fatos e dados são irrefutáveis. Impressões são questionáveis. O N significa negativa, orientações e intercorrências. Isso é muito importante porque essa é uma pólice de seguro para você, porque você está registrando meticulosamente o quê? O paciente recusa realizar colonoscopia, apesar de orientado sobre o risco e a importância do exame. Ciente assina termo de recusa. Orientações. Você está orientado sobre a necessidade de repouso absoluto por 48 horas e sob sinais de alarme, febre, sangramento, devem procurar PS se presentes. Paciente e esposa cientes e de acordo. Intercorrência. Durante o procedimento ocorreu intercorrência XYZ. Realizada a manobra XYZ com estabilização do quadro. E aí o paciente, colocando novamente, paciente e familiares comunicados sobre o ocorrido e a evolução. Por último, a letra O.
organizado e legível. De nada adianta as informações perfeitas se ela for indecifrável. Se o seu prontuário é manual, sua caligrafia é um fator de risco, então você vai precisar ter atenção quanto a isso. Se ela for eletrônica, ótimo, use os campos corretos e evitar abreviações que não são padronizadas, porque um prontuário claro e bem organizado passa a imagem de um profissional igualmente claro e organizado. Conclusão, meus queridos. Eu sei que a sua rotina é uma corrida contra o tempo e que no final de um longo dia, a última coisa que você quer é passar mais 20 minutos detalhando prontuários. Mas quero que você se faça um pensamento, faça uma reflexão, tá? Esses minutos, eles não são um custo de tempo. São os melhores investimentos que você pode fazer na sua carreira e na sua paz. Porque cada prontuário bem feito é um tijolo no muro da sua fortaleza jurídica. Cada detalhe que você anota é uma bala que você tira da arma de um futuro acusador. O seu prontuário é o único funcionário que vai trabalhar para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, anos depois do fato, sem nunca pedir um aumento. Cuide bem dele. Dê a ele as ferramentas para te proteger, porque tranquilidade de fazer e saber que a sua história está bem contada e bem guardada é o que permitirá continuar focando no que você faz melhor, cuidar de pessoas. Eu quero que você, se você gostou desse guia, né, que você olhe os prontuários, né, com outros olhos. Peço que você se inscreva no nosso canal aqui, que você deixe, né, o seu like, né, que você gostou, para a gente poder levar, né, mais informações para a classe médica, né, para a gente poder aprender mais sobre como documentar, para como a gente proteger, né, toda a classe médica, né, para acompanhar o meu dia a dia e dicas práticas ali no meu Instagram, @CassianoOliveiraOficial. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Para você refletir e se sentir à vontade, compartilhando nos comentários, qual dos 3 pecados capitais do prontuário, ambiguidade, omissão ou inconsistência, você percebe com maior desafio na sua rotina ou na rotina dos seus colegas? Fala aqui nos comentários pra gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.